versículo 27, que nos diz assim: e por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Aleluia, louvado seja Deus, bendito é o nome do Senhor. Mas hoje nós vamos ler a palavra de Deus, amém? Aqui no livro de 1 Reis, amém? No capítulo 17 e no versículo 8, que nos diz assim a palavra do Senhor, amém? Capítulo 17, versículo 8, amém? Amém. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Capítulo 17, no versículo 8, amém? Amém. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai a Serepta, que é de Sidom, e habite ali. E eis que ordenarei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze, eu peço-te, num vaso um pouco de água para que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos de lenha, 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, e para que o comamos e morramos. E Elias disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me aqui. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, Aleluia. e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra do homem de Deus. Aleluia. Ela fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e seu filho por muitos dias. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por misericórdia, por ministério de Elias. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu seu filho desta mulher, a dona de casa, e a sua doença agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer a memória minha iniquidade e mataste a meu filho? Ele disse: dá-me o teu filho. E ele tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava. E o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor, e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com que me hospedo afligiste, matando seu filho? Então se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele.
E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Aleluia. E Elias tomou o menino e o trouxe ao quarto, à casa. E o deu a sua mãe e disse: Elias, vês aí teu filho vivo. Então a mulher disse a Elias: nisto conhecido agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. Nós vemos aqui, igreja amada do Senhor, que Deus falou com Elias e disse para ele: olha, vai até aquela cidade. Aleluia. E ali eu ordenarei uma mulher que te sustente. É, Deus. Vemos aqui, igreja do Senhor, que aquela mulher não tinha condição alguma de sustentar Elias, pelos seus feitos ali, Aleluia. pelas suas condições. Nós vemos que aquela mulher, igreja do Senhor, não tinha nada na sua casa. E a palavra de Deus nos diz que Elias se levantou e foi. E não ficava perto daquela cidade. Aleluia. Elias andou bastante, chegando ali naquela cidade. Elias viu uma mulher ali fora apoiando leite. Aí Elias falou para ela: olha, eu peço aqui, traz para mim um pouco de água. E aquela mulher saiu andando. E Elias disse para ela: olha, eu peço também que traz aqui para mim um pedaço de pão. E aquela mulher falou: olha, Senhor, eu não tenho aqui como pegar esse pão. Porque eu estou pegando aqui, eu peguei 2 cavacos de lenha, vou fazer um foguinho ali. Vou assar um punhadinho de farinha que tem, para mim e para meu filho comer, e vamos morrer, porque não temos mais nada em casa. Aleluia. Aleluia. Agora nós vemos aqui, igreja do Senhor, a bondade de Deus. Deus estava vendo que aquela mulher, igreja do Senhor, ela tinha somente um punhadinho de farinha ali e um pouquinho de azeite. A palavra do Senhor nos fala aqui, igreja do Senhor, que Deus ele é todo poderoso. Deus ele faz aquilo que nós não imaginamos. Glória a Deus. Aleluia. Deus faz o impensável, igreja do Senhor. Aleluia. Quando estamos na presença de Deus, igreja do Senhor, Deus é aquele que faz aquilo que nós não pensamos. Aleluia. Temos ocasião, igreja do Senhor, que nós passamos por momentos muito difíceis. Mas acreditando em Deus, igreja do Senhor, Deus é aquele que faz para nós aquilo que nós não acreditamos que irá ser feito. Aleluia, meu Deus. Deus vai para nós, igreja do Senhor, aquilo que nós não acreditamos que vai ser feito. Aleluia. Porque Deus é bondoso para cada um de nós nessa noite. Nós devemos, igreja do Senhor, a todo momento estar confiando em Deus. Confiando nesse Senhor maravilhoso. Aleluia. A palavra de Deus nos fala aqui, igreja do Senhor, que nós devemos acreditar nesse Deus maravilhoso a todo momento de nossas vidas. Tem pessoas, igreja do Senhor, que enquanto ele está com o bolso cheio, ganhando bem ali do seu salário, ele está de bem com Deus, ele está numa boa com Deus. Glória a Deus. Mas quando ele sofre um desemprego, quando sofre algo ali com a sua família, a pessoa já se desespera com Deus. Tem pessoas, igreja do Senhor, que ele não pode, igreja do Senhor, passar por dificuldade alguma, que ele já começa a se maldizer. Cadê esse Deus que eu estou servindo? Cadê esse Deus que eu estou servindo? Não adianta servir esse Deus dessa forma. E muitos começam ali, igreja do Senhor, se maldizer ali, aleluia, não acreditando em Deus. Tem pessoas que começam, igreja do Senhor, a falar mal, aleluia, de um e de outro, porque está passando ali por momentos difíceis. Quando nós que estamos servindo a Deus, Senhor, devemos colocar o Senhor em primeiro plano. Aleluia. Devemos colocar o Senhor em primeiro plano. Eu estou servindo a Deus, eu sei que Deus vai agir. Eu sei que Deus vai agir na minha vida. Aquela mulher, meu Senhor, ela fez da forma que Elias tinha dito para ela. Com aquele pouquinho de farinha que ela tinha, ela fez primeiro um bolo para ele, um pão pequeno para ele, e trouxe lá fora para ele. A palavra de Deus nos fala aqui, meu Senhor, que a primeira coisa que aquela mulher
fez, aleluia. Ela não olhou ali para o que ela tinha. Ela não olhou ali para a sua grandeza. Ela não olhou ali, Deus do Senhor, porque ela tinha ali para comer. Ela falou, eu vou fazer o que esse homem está dizendo. Glória a Deus. Porque esse homem é um homem de Deus, ele veio aqui para fazer algo para mim. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo para mim. Se até agora Deus deixou que eu ficasse com esse pouquinho aqui de comida para mim, é porque Deus tinha algo na minha vida para fazer. Deus tinha algo na minha vida para fazer. E Ele vai fazer. Aleluia. É dessa forma, que nós devemos agir. Devemos agir, Deus do Senhor, dessa forma. Agir da forma que Deus fala para nós agir, Igreja do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Tem pessoas, Igreja do Senhor, que quando o bicho pega em casa ou no trabalho dele, em qualquer lugar, a pessoa já se ira. Glória a Deus. A pessoa já fica nervosa. A pessoa já começa, Deus do Senhor, aleluia, ali a maldizer contra Deus. E a palavra de Deus nos fala aqui, Deus do Senhor, que nós devemos fazer da forma que essa mulher fez. Ela ouviu a palavra ali do homem de Deus e foi Aleluia, Jesus. aquilo que ele tinha feito. Aquilo que ele tinha dito para ela fazer. Ela foi ali, Deus do Senhor, e preparou um pão para ele. Trouxe para ele um copo de água, ele comeu, bebeu. E a palavra do Senhor nos fala aqui que ele disse para ela, olha, a farinha da sua panela não vai acabar. Glória a Deus. A sua água também não vai acabar. Porque assim diz o Senhor, você vai comer, seu filho vai comer por muitos dias aqui, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E é dessa forma que nós devemos agir, Deus do Senhor. Aleluia. Devemos agir com Deus dessa forma. Quando Deus fala para nós fazer, devemos fazer. Aleluia. Quando Deus fala para a gente fazer, é para a gente fazer. Porque Ele vai agir na nossa vida. Glória a Deus. Ele vai agir, Deus, nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o Senhor. Eu tive um dia, Igreja do Senhor, ali em Santa Margarida, fica ali entre Bela Vista e 1º de Maio, uma cidade ali onde morava meu irmão. Aleluia. A palavra de Deus nos diz, Deus, que ali habitava um homem naquele lugar ali que aquele homem ponhava medo em todo mundo, onde ele passava na rua, todo mundo entrava para dentro, fechava o portão, outro fechava a porta. Porque a palavra de Deus diz que aquele homem, Deus do Senhor, ele tinha ali uma quantidade de demônios na sua vida que ninguém sabia quantos demônios tinha, porque todo mundo tinha medo daquele homem ali. E o meu irmão era polícia ali naquele lugar, ele trabalhava ali, aleluia. E a palavra de Deus nos diz, Deus do Senhor, que quando eu cheguei naquele lugar ali, eu vi aquele homem, Deus do Senhor, ali, atirando pedra de um, atirando pedra de outro, subindo em cima do telhado. Tinha um telhadinho ali onde era a delegacia onde o meu irmão trabalhava. Ele subiu lá em cima e começou, Deus do Senhor, a arrancar e jogar para baixo das pessoas que passavam na rua. E não ficou um na rua, todo mundo entrou para dentro. E eu perguntei para o meu irmão, o que é aquilo lá? Ele falou, aquilo é um homem que fica aí na rua, para lá e para cá, tirando pedra dos outros. Cheguei lá e pedi para ele descer lá de cima. Ele desceu lá de cima. Desce aí. Desce aqui, nós vamos conversar. Ele desceu. Quando ele pisou no chão, ele saiu correndo e subiu em cima do pé de mexerica, Deus. Não sei como aquele homem subiu em cima do pé de mexerica, ficou lá em cima na ponta, segura naquelas folhinhas de nada assim, umas folhinhas de nada, segura lá em cima. Eu pedi para ele descer lá, desce daí, em nome de Jesus Cristo, vai descer daí. Ele caiu lá de cima, ele fica lá de cima, nós seguramos ele, para ele não bater com a cabeça no chão. Seguramos ele, oramos por ele, e aquele homem ficou liberto. E aquele homem, Deus do Senhor, ele, dali eu falei para ele, olha, procura a igreja, tem muita igreja por aqui. Procura a igreja, vai servir a Deus. Porque é isso que Deus quer de você. Deus não quer de você dessa forma. Glória a Deus. Deus quer você bem, aleluia. E a palavra de Deus nos relata, Deus do Senhor, que aquele homem saiu dali, saiu ali andando, cumprimentando um, cumprimentando o outro. Porque até então eu não conhecia ninguém, Deus do
Senhor. Ele andava na rua apedrejando um, apedrejando outros, todo mundo corria dele. Grande Deus. Aleluia. E nós vemos ali, querido Senhor, qual é o poder de Deus. Aleluia. Nós vemos ali qual é o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vemos aqui essa mulher, querido Senhor, ela estava apoiando ali 2 cavaquinhos de lenha para fazer um bolinho pequeno para ela e para o seu filho, ia comer e ia morrer, porque não tinha nada mais ali para ela comer. Glória a Deus. E a palavra de Deus nos diz que o profeta Elias chegou ali, igreja do Senhor, aleluia, e falou para ela: olha, vai, traz para mim um pouquinho de água. Quando ela saiu, ele gritou para ela novamente: traz para mim um pedaço de pão. Ela voltou e falou para ele: olha, eu não tenho nada para te trazer aqui, eu só tenho um pouquinho de farinha em casa. Vamos preparar um pãozinho para mim e para o meu filho, vamos comer, depois nós vamos morrer porque não tem mais nada para comer aqui. A seca está muito grande aqui, aleluia. A seca está muito grande aqui, não tem mais nada para a gente comer. O profeta Elias falou para ela: vai, traz mim primeiro, faz um bolo pequeno para mim, traz aqui fora. Grande Deus. Depois você vai fazer para você e para o seu filho, porque vocês vão viver aqui muitos dias. E Deus não vai deixar faltar nada para vocês aqui, aleluia. É dessa forma que Deus age conosco, igreja do Senhor. É dessa forma que Deus age conosco. É no momento mais difícil das nossas vidas que Deus vem até a nós, aleluia, e nos enche, aleluia, daquilo que precisamos, daquilo que falta, que Deus deu em nossas vidas, todo momento de nossas vidas, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos fala aqui, igreja do Senhor, que ela foi, preparou e eles comeram. E comeram ali, ficaram comendo. Porque o profeta Elias habitou ali no cômodo que morava no fundo da casa dela. Ficou por ali, enquanto não choveu, enquanto não veio água, ele não saiu dali. E a palavra de Deus nos fala, do Senhor, que ele estava ali. De repente o filho dela ficou doente. Glória a Deus. O filho dela ficou doente e foi arruinando. E a palavra de Deus nos fala, do Senhor, que ele faleceu. E ela chegou para Elias e falou: olha, você vem trazer para mim, aleluia, vem trazer para mim o meu mal, vem trazer para mim as minhas iniquidades, aleluia. E o profeta Elias ficou ali olhando para ela. Ela falou: olha, meu filho morreu. Ela falou para o profeta Elias: olha, meu filho morreu, aleluia. Louvado seja Deus. Agora nós vemos aqui, igreja do Senhor, como que Deus age, aleluia. Como que Deus é bondoso, aleluia. Quando nós dependemos dele, quando nós precisamos dele, aleluia. Nós vemos aqui como é que Deus é bom. A palavra de Deus nos fala aqui, igreja do Senhor, que o profeta Elias falou para ela: traga seu filho aqui para mim, aleluia. E ela pegou o seu filho e levou para ele, Deus do Senhor. E a palavra de Deus nos fala aqui que o profeta Elias falou com Deus: olha, Senhor, veja o que o profeta Elias falou. Ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste matando seu filho. Deus. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. Para a terceira vez que o profeta Elias se colocou em cima daquele menino e pediu para Deus, para que a alma dele voltasse a entrar nele, a palavra de Deus diz que Deus ouviu a voz de Elias. Glória a Deus. Aleluia. Deus ouviu a voz de Elias e retornou a ele, aleluia. A palavra de Deus disse aqui, aleluia. E o Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Aleluia. Veja como é que Deus age, igreja do Senhor. Veja como Deus trabalha, aleluia. Deus é poderoso, igreja. O Deus que nós servimos, Ele pode tudo, Ele pode todas as coisas. Aleluia. Ele pode todas as coisas. Da mesma forma que aquela mulher, Senhor, aleluia,
orou pedindo a Deus, aleluia, os filhos. A qual ali aquela mulher que ficava ali, igreja do Senhor, com o seu marido, aquela outra esposa do seu marido, rogava, né, pedia para ela, né, até mesmo clamava a ela que não é para ela fazer mais nada, porque ali ela não poderia ter filho. E a palavra de Deus nos diz que ela foi e clamou ao Senhor. Ela chegando lá e o Senhor clamou ao Senhor ali em voz baixa. Até que o profeta achou que ela estava bêbada. E ela clamando ao Senhor em voz baixa, disse: Senhor, olha, eu te peço, dá-me o seu filho, porque eu vou colocar ele dentro da casa do Senhor, ele vai servir ao Senhor, ele vai servir a ti. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz que aquele profeta achou que ela estava ali embriagada. Aleluia. Ela falou: não, Senhor, eu não estou embriagada, eu estou aqui clamando a Deus pela minha necessidade. Estou clamando a Deus porque eu estou precisando de Deus. Aleluia. Até que aquele homem ouviu a voz dela e disse para ele: olha, conforme a tua palavra, Deus vai te dar um filho. E a palavra de Deus nos diz que Deus deu para ela aquele filho, ela trouxe aquele filho ali, Deus, e colocou diante do templo. Porque a palavra de Deus é fiel, é verdadeira. Ela pode tudo e todas as coisas. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E é por isso que aqui estamos, Deus, Senhor. Aqui estamos porque estamos servindo a este Deus maravilhoso. Estamos servindo a este Deus que pode tudo, este Deus que pode todas as coisas. Aleluia. Quando nós precisamos, Senhor, desse Deus, nós devemos clamá-lo. Nós vamos pedir a Ele: Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, eu preciso de Ti, Pai. Eu preciso que o Senhor me ajude. Aleluia. E Ele vem, querido Senhor, Ele estende as tuas mãos e vem, aleluia, ao nosso encontro, fazendo para nós aquilo que nós precisamos de Deus, fazendo para nós aquilo que nós, aleluia, almejamos de Deus. Louvado seja os nomes santos do Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Nós vemos aqui, querido Senhor, que a palavra de Deus diz. Aleluia. E Elias disse, e disse ele, aleluia, diz aqui a palavra do Senhor: e Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa, e deu a sua mãe e disse: vês aí teu filho? Disse. Então a mulher disse a Elias: nisso conhecemos agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluia. Aquela mulher disse para Elias: olha, agora eu vejo que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Nós vemos aqui, igreja do Senhor, que a palavra do Senhor nos fala aqui no livro de Jeremias, aleluia, no capítulo 29 e no versículo 11, diz aqui: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me ouvireis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Glória a Jesus. Aleluia. É isso que Deus tem para cada um de nós, queridos. Deus, a palavra do Senhor é fiel, ela é verdadeira. Aleluia. Nós vemos aqui no livro de São Marcos, igreja do Senhor, no capítulo 16 e no versículo 15, ele diz assim: e disse-lhe: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. Louvado seja Deus. Foi isso que aquele homem fez. Foi isso que Elias fez. Elias ali orou aquele menino, deitou sobre ele ali, igreja do Senhor, e clamou a Deus sobre ele.
Falou, Senhor, volta a alma desse menino, põe a alma dele de volta. Traga, Senhor, aleluia. Traga, porque não é necessário, Senhor, que essa mulher, ela passe por isso agora. Essa mulher tem me tratado tão bem, Senhor, ajude ela. Não foi por isso que o Senhor me trouxe aqui. Foi porque o Senhor via que isso ia acontecer e queria livrá-la disso. Traga a alma desse menino de volta. E a palavra de Deus nos diz, Senhor, que Deus trouxe a alma daquele menino de volta. Aleluia. E ali aquela mulher falou, olha, agora eu bem sei que tu és mesmo homem de Deus. Aleluia. A palavra de Deus aqui em São João, no capítulo 14, versículo 12, diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. É por isso que aqui estamos, Deus, porque nós cremos na palavra de Deus. Aleluia. Cremos na palavra de Deus. E diga que tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aleluia. Louvado seja Deus. Foi Jesus que disse isso. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Aleluia. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz aqui, Deus seja no livro de Marcos. Aleluia. Louvado seja Deus. Livro de Marcos, capítulo 28, no versículo 18, diz assim. Aleluia. No capítulo 28, no versículo 18. Diz assim. Aleluia. Louvado seja Deus. E assim, chegando, Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. No livro de São Marcos, no capítulo 16, no versículo 17, nos diz assim a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Diz assim: e estes sinais seguirão as que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Aleluia. Então essa, Deus, é a palavra do Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Então não há igreja do Senhor, aleluia, para onde correr, Deus. Não há igreja do Senhor, aleluia, aonde nós, igreja do Senhor, nós devemos colocar as nossas mãos, os nossos pés, aleluia, querendo andar para outros caminhos. Devemos andar neste caminho aqui, igreja do Senhor, que é a palavra de Deus. A palavra do Senhor, igreja do Senhor, ela é verdade. Ela é a verdade, igreja do Senhor, aleluia. Não tem outro caminho para ir. Tem pessoas que procuram, igreja do Senhor, vários caminhos para ir. Mas nós que servimos a Deus devemos procurar o caminho certo, o caminho da palavra. Aleluia. Foi por esse caminho aqui que eu ouvi o profeta Elias. Quando ele ouviu Deus falando, ele correu para lá. Chegou na porta da cidade, tinha uma mulher ali apanhando lenha. Aleluia. Ele falou para ele: olha, peça, traz um pouquinho de pão.
ela saiu para buscar aquele pão para ele. E eu peço também que traz para mim, eu pedi para ela um pouco de água. Aí ela saiu para buscar água para ele e pediu também um pedaço de pão. Aí ela voltou e falou: olha, eu só tenho um pouquinho de farinha, eu não tenho onde arrumar mais, aqui não tem onde comprar, eu não tenho mais dinheiro. Aleluia. O profeta Elias falou para ela: olha, faz primeiro para mim, traz um pedacinho de pão para mim, depois eu quero fazer isso para você e para seu filho. E a farinha da sua panela não vai acabar. Aleluia. E não acabou, Deus Senhor, a farinha da panela dela, não acabou a água dela. E a palavra do Senhor nos diz aqui, Deus Senhor, que Deus ele é tremendo. Deus ele é poderoso, Deus Senhor, aleluia, para fazer para nós muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. A palavra do Senhor nos fala aqui, Deus Senhor, no livro de São Lucas, no capítulo 10. Aleluia. No capítulo 10, no versículo 17, nos diz assim: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, teu nome é até o teu nome nos sujeita. E ele disse: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia. E nada vos fará dano algum. Foi por isso que Deus nos colocou aqui, Senhor. Deus colocou nós aqui, aleluia, para fazer a obra dele. E Ele não nos colocou só aqui para fazer a obra dele, Senhor. Ele nos colocou, aleluia, para ganhar o reino dos céus. Porque Ele segue dizendo aqui na tua palavra: mas não vos alegrei porque vos sujeito aos espíritos, alegrai-vos antes porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Aleluia. Se alegra antes porque o nome de cada um de vocês está escrito lá no céu. E é por isso que nós devemos nos alegrar aqui, meu Senhor. É por isso que nós devemos nos alegrar aqui, não somente por fazer a obra de Deus, mas para fazer, aleluia, com que Deus seja exaltado, com que Deus seja glorificado, aleluia, com que Deus seja glorificado aqui na terra. Bendito é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E é por isso, meu Deus, que aqui estamos nessa noite, para exaltar o nome deste Deus maravilhoso, para louvar o nome deste Deus que pode tudo, que pode todas as coisas. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos colocar de pé, amém? Vamos. Aleluia. Fazendo uma oração. Louvado seja Deus. Aleluia. Bendito é o